que você precisa ficar sabendo a respeito dessa decisão do STF que revogou o regime de desoneração da folha de salários? Eu quero esclarecer não só a aplicação dessa decisão para as empresas que haviam optado pela apuração da chamada CPRB, como também eu quero tratar da retenção de 3,5% para o INSS, que incide sobre alguns serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada e cujas empresas prestadoras aderiram a esse regime. Para começar, quero dizer que a liminar deferida pelo Supremo, ela foi concedida ali no dia 26 de abril, e desde então surgiu uma dúvida sobre qual seria o período de aplicação dessa decisão, a partir de quando ela passaria a valer. A gente aguardou alguns dias e no feriado de 1º de maio a Receita Federal publicou uma nota em seu site dizendo que aquela decisão estava válida desde a sua publicação, desde o deferimento ali no dia 26 de abril. Mas como a apuração das contribuições previdenciárias se dá ao final do período de apuração, seria necessário considerar a vigência da liminar, inclusive para o INSS devido em relação ao mês de abril. Isso pegou muita gente de surpresa que agora no início de maio, quando eu estou gravando esse vídeo, vai ter que considerar o recolhimento do INSS sobre a sua folha de salários e não mais sobre o faturamento. O fato é que, para as empresas prestadoras de serviços, mesmo aquelas que optaram pelo regime no início deste ano de 2024, independentemente da sua atividade, elas vão ter que pagar o INSS sobre a folha, como todas as empresas não enquadradas nesse regime. Agora, para as fontes pagadoras que contratam empresas prestadoras de serviços que destacam nas suas notas a alíquota de 3,5% para efeito de retenção do INSS, o que a gente deve considerar? Bem, a Receita Federal, na sua nota publicada no feriado, não entrou no mérito dessa questão, mas a gente precisa entender. O deferimento da liminar implica que a suspensão da vigência da Lei 12.546, inclusive do seu artigo 7º, parágrafo 6º, que é o fundamento para a retenção de 3,5%. De sorte que a gente pode dizer, em face da liminar, a retenção de 3,5% não se aplica mais. Porém, a gente tem que analisar o fato gerador da retenção previdenciária, porque de acordo com o que está previsto lá na legislação, especialmente no artigo 123 da Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, o fato gerador da retenção se considera ocorrido na data da emissão da nota fiscal. Se é fato que a Receita Federal considera que a liminar ela vale para todo o mês de abril, porque o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre no mês de abril, o que nós julgamos razoável interpretar? Que todas as notas fiscais que forem pagas depois do deferimento da liminar, ainda que tragam ali a alíquota de 3,5% destacada no seu corpo, elas devem se sujeitar à retenção de 11% se elas foram emitidas a partir do dia 1º de abril. Isso porque a empresa contratada sofrendo a retenção de 11%, em que pese ter destacado 3,5% na sua nota, ela vai poder se valer desse crédito maior de 11% para efeito de apuração do INSS a recolher, considerando que aquilo que ela vai recolher em relação a abril, como eu mencionei, isso já está sujeito ao regime normal. Agora, se uma empresa paga no mês de maio, junho, julho, daqui por diante, salvo se houver um novo capítulo para essa novela, uma nota fiscal emitida antes de 1º de abril de 2024, e a nota fiscal vem ali devidamente com um destaque de 3,5% e acompanhada da declaração que está prevista lá na Instrução Normativa 2058, então, a empresa fonte pagadora, ela deve reter com a alíquota de 3,5%. Vamos considerar que se essa nota foi emitida em março, aquilo que foi apurado em relação a março ainda foi apurado sob o regime da CPRB. Tanto é assim que na FDREINF, tanto da fonte pagadora quanto da empresa prestadora, essas informações foram apresentadas com a alíquota reduzida à alíquota de 3,5%. E, portanto, a partir de abril, em que não há mais, segundo prevê a liminar deferida pelo STF, e a interpretação da Receita, não há mais que se falar em regime de desoneração, as notas fiscais emitidas nesse período e ainda não pagas antes do dia 26 de abril, essas já devem sofrer a retenção com a alíquota de 11%. Essa é a nossa opinião fundamentada em todo esse arcabouço legal que eu mencionei aqui, e caso você tenha alguma dúvida ou algum comentário adicional para fazer a respeito, pode colocar aqui nos comentários. Lembre-se também que para você estar atualizado em relação a essa matéria, é importante continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no Foco Tributário. Por isso eu quero sugerir, se inscreva em nosso canal e não deixa também de curtir esse conteúdo, além de compartilhar
compartilhar com outras pessoas. A qualquer momento a gente pode ter uma alteração importante em relação a essa matéria e a gente volta aqui com um conteúdo atualizado para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.